capítulo de número 2. Vamos ler só 2 versículos. Em seguida vamos ler outro versículo no Novo Testamento. Eu vou ler esse para ganharmos tempo. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos na margem do rio. Amém? Amém. Vamos abrir também Lucas. Aleluia! Esse é o capítulo 1. Lucas, Novo Testamento, capítulo 1. Amém. Glória a Deus, aleluia! A gente lê o versículo 26. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e a virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Glórias a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, engrandecer o seu santo nome, e desde já também, mais uma vez, agora pessoalmente, parabenizar a todas as mamães, amém? Que Deus abençoe a vida de todas as mamães. Eu vou repetir, que eu acho que as irmãs não entenderam. Eu quero desde já parabenizar a todas as mamães aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, dê saúde, dê força, vigor a cada um de vocês, amém? Quando você fala amém, você está concordando, amém? Hoje é um dia especial, porque Dia das Mães já foi falado aqui todos os dias, assim como o Dia dos Pais tem que ser todos os dias. Mas já que separaram esse dia, para assim a gente louvar mais a Deus, Aleluia! Existem pessoas que não estão nem na igreja, mas nos dias do pai e da mãe é um exemplo fora de série. Toma café com a mãe, pai, não deixa de ir na casa, aquela coisa toda, Isso, se tem neto, vai vendo ali, vai percebendo esse carinho. Então a igreja não pode ser diferente, a igreja tem que sempre ter uma visão mais ampla, Ou seja, você fazer isso, mas quando chegar na igreja também realizar coisas desse tipo, sempre relembrar, porque o teu filho está crescendo, o seu neto está crescendo, e é importante que ele siga esse mesmo caminho, de sempre olhar a mãe com um olhar diferente e poder assim louvar a Deus, pela vida dela, porque é lindo falar sobre mãe. Hoje mesmo, desde ontem a gente está conversando ali, mais intenso, eu e minha mãe, a gente ri muito, conversa muito, e é uma bênção. Eu falei uma coisa para ela hoje mais cedo, que ela chegou a chorar, porque às vezes não imagina que a gente observa. A mãe pensa que a gente não observa certas coisas. E eu falei algo para minha mãe que ela chorou assim, ficou naquele jeito dela, porque não imaginava que eu estava olhando,
eu sempre observei. Minha mãe me inspira muito, porque minha mãe sempre foi guerreira, uma pessoa de muita fé, uma pessoa que não desiste. E eu falei com ela algumas coisas sobre isso, né? E a minha mãe chegou a chorar. Porque às vezes não pensa, né? Meu filho não repara, porque a mãe está tão atarefada em proteger, em guardar, em cuidar, que não imagina. Mas quando um filho louva a Deus pela vida da sua mãe e comenta no momento certo, mas que bate lá dentro, né? Poxa, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena os sacrifícios, porque é só nesse momento onde há o reconhecimento que a mãe vai perceber que valeu bem a pena, ainda que não falasse nada, mas comentou alguma coisa ou demonstrou algum gesto de gratidão. Isso é bom a pena. Quem está aqui é mãe, sabe como é bom, tá? Sabe muito bem a importância. Então, estamos tendo essa oportunidade, tem que falar, tem que comentar, principalmente que as crianças estão crescendo e vão entendendo a importância. Querido, eu li dois textos aqui, um do Antigo Testamento e um do Novo. Os dois vão falar sobre mães, né, os dois. E os dois vão falar sobre uma obra tremenda, né? Não vou te dizer igual, mas que é simbolismo. É um simbolismo tremendo, é uma tipificação no mundo da Bíblia. E eu fico maravilhado porque só Deus para fazer essas coisas e nos ensinar. A primeira mãe a qual nós comentamos aqui é Joquebede, né? Uma mãe que ela escondeu o seu filho por 3 meses, porque naquele momento, naquele tempo ali, o faraó que havia se levantado juntamente com os egípcios queria matar todas as crianças, todos os meninos, tinha essa fúria. Você vai perceber que a mesma coisa aconteceu com Jesus, o mesmo texto que nós lemos aqui vai acontecer. Então, uma tipificação tremenda, né? Mesma coisa que aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus. Se levantou Herodes também, eu creio que quem está lendo a palavra, está lembrando dos textos aí, aconteceu também nesse Novo Testamento, no Novo Testamento, onde se levantaram para matar também as crianças no tempo de Jesus. Primeira tipificação, primeiro símbolo. A fúria para tentar matar essa criança. Talvez as pessoas que estavam em volta não imaginam o porquê dessa fúria tremenda. E também não imaginavam o porquê que Deus o protegeu, guardou essas 2 crianças. Só no decorrer da história nós vamos perceber por causa da fúria e por causa da proteção de Deus. Oh, glória a Deus. Só no decorrer da história nós vamos compreender o porquê o inimigo se levantou tanto contra a vida do Moisés, vamos dizer assim, e do nosso Senhor Jesus. Por causa dessa fúria, só no decorrer da caminhada, só no desenrolar da história. E aí a gente observa a mãe sendo usada por Deus. E é isso que é maravilhoso, é uma coisa linda. Que é a primeira pessoa que vai ser usada por Deus mesmo para abençoar, guardar, ou fazer alguma coisa pelo filho, ou pelo aquele que nasceu, ou pelo aquele que está crescendo ali, vai ser sempre a mãe. Deus vai abençoar a tua vida por intermédio da tua mãe. Você hoje está de pé, você hoje está, vivo, nasceu, nós temos que louvar a Deus, porque Deus usou uma mulher. Então todos nós que estamos aqui, seja mulher ou homem, nós temos que louvar a Deus pela vida da nossa mãe, porque ela nos deu a vida. E do nosso pai, pode deixar também. Mas estamos falando hoje aqui das mães.
Então, o primeiro que dá abençoar, às vezes as pessoas esquecem, no decorrer da caminhada, no decorrer da vida, esquece da mãe, esquece do pai, às vezes se apega tanto a outras pessoas, esquece dessas duas peças raríssimas, que foram as principais, vamos dizer assim, os principais agentes de vitória para a nossa vida. Deus usou essas pessoas para nós estarmos aqui. Então é motivo de nós louvarmos a Deus pela vida das mães. Mas pastor, você está comentando isso. Hoje mesmo, mais cedo, eu vi um pequeno vídeo de uma pessoa comentando que a mãe falando lá no asilo, né? Ainda não estava com aquela mente assim, mas lá no asilo ela estava conversando com outra pessoa, dizendo: olha, o meu filho me deixou aqui. Mas por quê? Porque a mulher dele não gostava, não gostava de mim, não queria cuidar. Aí a mulher falou assim: tanto tempo eu cuidei daquela criança e já tem uns 3, 4 meses que não piso o pé aqui para me ver. Então é importante nós comentar aqui e lembrar que o primeiro agente de bênção, de vitória para a nossa vida é o nosso pai, a nossa mãe. Por isso que ele deixa bem claro: quem honra o pai, quem honra a mãe, os seus dias se prolonga na terra. É o primeiro mandamento. Então não deixe de comentar, não deixe de falar. A criança tem que crescer dando valor a isso. Adolescente tem que crescer dando valor a isso. Se está grande, está valorizando mais outras pessoas do que os seus pais e suas mães, após o nosso Deus, tem que voltar essa visão. Tem que voltar de novo a compreender que é pai e mãe após o Senhor, meu irmão. Você pode dar um amém aí bem forte? Eu estou numa fase onde nem ligo para minha mãe, não ligo para o meu pai, não sei o que, eu tenho minha vida. Cuidado. Quem sabe Deus está usando a nossa vida agora aqui para te dizer: preciso voltar e entender que o primeiro agente de vitória para mim, para você, se chama mãe e pai. Precisamos honrar. Essa mulher vai lá, Deus usa a vida dela. Agora dá uma estratégia para ela. Olha, se ele continuar aí escondido, pode acontecer alguma coisa, mas faz uma pequena árvore, betuma, protege ela toda e coloca na beira do rio ali e deixa descer. A estratégia, quando você lê o texto, você não consegue compreender aquilo. Você pensa que é uma mãe nos dias atuais que infelizmente está tendo, pegando o filho e jogando no lixo, jogando em um rio, como a gente está vendo nos dias de hoje, mas não é. A estratégia é outra. Você percebe que tem uma estratégia por trás, porque ela coloca ali ele num local confortável, coloca na beira do rio e bota a sua filha, vai olhando, enquanto está descendo, vai olhando. Eu imagino dentro de casa ela dando a orientação: olha, minha filha, vai olhando, vai observando. Quando alguém pegar ele, porque aqui é uma estratégia, quando as amas, quando as pessoas que estão ali no palácio pegar o menino, se aproxima imediato. Oh, glória! Quando pegar aquela criança, se aproxima e se coloca logo à disposição para ajudar. Então a gente observa que não foi simplesmente jogar ali no rio. Existia uma estratégia por trás. Quando ela coloca o menino naquele rio Nilo, e o rio vai descendo até um certo lugar onde ela queria. Quando a princesa pede as suas criadas para ir pegar e vê que é um menino, vê que é uma criança que está ali chorando, a irmã de Moisés se apresenta na hora: olha, você quer que eu vá chamar uma hebreia? Quer que eu vá chamar uma hebreia para cuidar dele, amamentar ele? Se prontificou na hora. Então isso quer dizer que era uma estratégia, não jogou ali para jogar. Quem está entendendo, dê glória a Deus.
Mãe que tem estratégia para livrar o seu filho, louvado seja. Mãe que pede estratégia a Deus para ver o livramento na vida dos seus filhos. Mãe que pede estratégias a Deus para ver Deus operado na vida dos seus filhos. Eu querido, eu estou pregando para pessoas que oram, que pedem orientação a Deus, para ver seus filhos no caminho do Senhor, ou para ver seus filhos sendo resgatados, sendo livres desse mundo, louvado seja o nome santo de Cristo Jesus. Quando se apresenta, aí já vem, né? A princesa já vem, já fala, ó, vai chamar. Pode pegar, pode levar, eu ainda vou te pagar para você cuidar dele. Papai, é desse jeito. Desde o livramento, ainda ela recebeu por cuidar de Moisés. Eu imagino ela agora assim pensando, eu vou ter que devolver, mas graças a Deus, meu filho viveu e vai viver. Porque a mulher até pode pensar em perder, vamos se dizer assim, prejudicar o momento dela que ela vai ter com o filho. Mas ela sempre vai pensar em ver ele bem, louvado seja o nome santo do Senhor. A mãe muitas das vezes faz esse sacrifício. Talvez se fosse aquela mãe que segurasse aqui, não, o filho é meu, o soldado pegava e matava. O filho é meu, vou ficar comigo. Ou então, não deixasse ir num certo tempo após amamentar, as pessoas poderiam descobrir as situações, a estratégia, mas ela não, ela falou que sacrifique eu. Porque tudo que eu mais queria era ver o meu filho crescer do meu lado. Mas isso aí eu vou me sacrificar. Mas eu quero ver ele bem. Quantas mães que se sacrificam para ver os seus filhos bem. Quantas mães que trabalham em 2 e 3 lugares para ver o seu filho bem, estudando. Quantas mães como a minha, eu já vi fazer isso, a minha mãe pegar, dar comida a todos, dar comida repartida direitinho, e eu falava, mãe, e a senhora? Porque eu estava olhando ela, eu percebi que a minha mãe repartiu aquilo que tinha para todo mundo e não deixou nada para ela. Ela olhou para mim e falou, meu filho, eu já comi, e eu lá comigo aqui, a senhora não comeu nada, a senhora não comeu nada aqui comigo. Eu falei, gente, minha mãe não comeu, repartiu para todo mundo, mas aquilo eu guardei no meu coração e compreendi que a mãe faz esse sacrifício, tira da boca dela para dar aos seus filhos, ainda que as pessoas olhem em volta, ela está percebendo aqui, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cuidando dele. Aleluia! Já vi isso acontecer com minha mãe. Eu sempre, como era o mais novo, eu estava sempre próximo da minha mãe. Passei o dia todo, porque minha mãe carregava para todo lugar. Minha mãe ia vender livro, eu estava lá junto com ela, que carregava para tudo que é canto. Quase os trabalhos dela, todos, era eu trabalhando com minha mãe. Eu do lado dela. Né? Ela ia vender alguma coisa, eu estava lá do lado dela. Porque tinha que me carregar, o mais novo, criança. Então eu observava, eu passei o dia todo com minha mãe comendo nada. Só que eu não comentei. Lá dentro eu falei, minha mãe está cuidando da gente. Ele ia falar, não, daqui a pouco Deus vai prover, Deus vai abençoar. E sempre Deus levantava alguém, fazia com que chegasse alguma coisa dentro de casa. Às vezes a minha avó, lá do outro bairro, já vinha, já mandava alguma coisa, mandava alguém levar. E eu ficava olhando aquela fé tremenda da minha mãe. Mas se sacrifica. Então essa mulher se sacrificou, ela sabia que ela não ia ter mais a presença ali de Moisés com ela, mas ela falou, mas ele vai estar bem. O importante é isso, Deus livrou da morte e agora ele está bem. A mãe que pensa assim é interessantíssima, porque demonstra uma visão de Deus para a vida do seu filho. Ela se prejudicou em tempo com ele, mas viu o filho dela crescer, e cresceu num lugar bom.
no palácio. Oh, glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Só que eu fico maravilhado é que o nosso Deus vai honrando algumas coisas que vai acontecendo biblicamente, porque quando aquela mulher recebe o menino de volta, né? Entrega ela vai lá e bota o nome no menino. E fala assim, o nome dele ele vai se chamar Moisés, porque das águas foi tirado. O nome dele é Moisés, porque das águas foi tirado. Eu encontrei nas águas. Eu fico maravilhado que Moisés viveu 80 anos, vamos se dizer assim, em um deserto, onde não tem água. Fala para o teu irmão assim, deserto não tem água. Mas o ministério de Moisés, que Deus tinha com Moisés, ou seja, o trabalhar que Deus tinha na vida de Moisés, era tão lindo que honrava o nome dele. Moisés foi tirado das águas, e os maiores milagres, ou a maior manifestação de poder de Deus na vida de Moisés era por intermédio das águas. Moisés, usado por Deus, chega lá no Faraó e fala, olha, se você não liberar o povo, as águas vão ficar cheias de sangue. E ficou. Quando o povo de Deus está saindo do Egito, já ali na caminhada para o deserto, se depara diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que quando Moisés vai até o Senhor para orar, Deus fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, estenda as suas mãos no seu cajado, e nós vamos maravilhados, porque aquele mar se abriu no meio. Após passar pelas águas com os pés enxutos, receber ali essa grande vitória, eles têm sede. Aí para diante de um lugar que as águas eram ruins. Aí Deus vai lá dar outra vitória para o povo. A fonte que era amarga, agora vira uma água boa para se beber. Olha Deus usando Moisés, usando aquele que é tirado das águas, usando por intermédio os maiores milagres no meio das águas. Ao passar muito tempo no deserto, o povo teve sede. Aí o nosso Deus fala assim, Moisés, você que é tirado das águas, levanta, pega o seu cajado, toca, fere essa pedra, aí você vê uma fonte saindo daquela rocha. Você pode glorificar a Deus por isso? E a igreja usa Moisés, que foi protegido por uma estratégia da sua mãe. Deus usando a sua mãe, usa para libertar o povo dele do Egito. Oh, glória a Deus! Rumo à terra prometida, com os milagres patenteando o seu nome, tirado das águas, Deus abençoando ele por intermédio daquelas águas, tudo que acontecia, o nosso Deus levantava e fazia milagre. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Agora no Novo Testamento, para a gente nem passar do horário, Bíblia diz que o Senhor chega até uma mãe, até uma jovem que ia se tornar mãe, e fala, agraciada, bendita entre as mulheres. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bendita entre as mulheres. Aleluia. Aquela jovem fica assim, maravilhada, o porquê daquela saudação. E o anjo fala o seguinte, olha, não tenha medo, Maria, porque de ti, você vai engravidar, e de ti vai nascer um menino, e o seu nome vai ser Jesus. Aleluia! Deus, que maravilha! Glória a O Deus! significado de Jesus é Salvador. Olha só que coisa linda. Aquele que vai salvar a humanidade. Só que tem um detalhe. Aquela jovem, ela está comprometida com José. E diante da sociedade, qualquer deslize daquela jovem,
qualquer outra aparecesse grávida, sem ser de José, ou alguma coisa desse tipo, ela era apedrejada, porque por ela estar comprometida como se fosse casada, então se tornaria um adultério. E aí sabe o que aconteceria? Ela morreria. Mas a primeira coisa que eu quero tirar aqui é daquela futura mãe, ela se colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Independente do que aconteça, ela diz: eis-me aqui, Senhor. Ela declara no texto bíblico que estava de prontidão para fazer aquele grande sacrifício, ainda que alguém se levantasse contra a vida dela, porque ela sabia o que aconteceria. Se as pessoas soubessem, iriam apedrejar, iriam fazer com que ela viesse morrer. Só que o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo, sabe como conduzir a história. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o menino vem nascer, e Maria sabe que aquele menino não pertence a ela completamente, que aquele menino não pertence a ela. Nasceu dela, mas não pertence a ela. Ela também sabia o que iria acontecer com a vida daquele menino. Porque foi declarado: Jesus é o Salvador da humanidade. Muitos vão chamar ele de Filho do Altíssimo, glórias a Deus. E assim se conclui. Por onde Jesus passava, as pessoas já percebendo. E muitos começaram a deixar bem claro que aquele ali, verdadeiramente, era o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu imagino Maria dizendo assim como Zebedeu, né? Tudo que eu queria era ficar mais tempo com meu filho. Tudo que eu queria era ficar mais tempo com meu filho. Ver ele crescer, ver ele desenvolver. Ele cresce, mas quando chega aos 30 anos de idade, ele sai para ministrar a palavra, começa a ser usado com poder tremendo, louvado seja. E Maria já sabe ali o que ia acontecer com ele, mas ela está olhando, tirando, ou seja, aquele pensamento de mãe agora e deixando Deus agir na sua vida. Oh, aleluia! Jesus tinha muitos discípulos, tinha muitas pessoas em sua volta, mas a primeira pessoa obediente era a sua mãe a ele. Olha só que coisa linda! A primeira pessoa obediente a servir era ele. Era tremenda. Cuidava do ministério de Jesus. Estava em todos os lugares. É porque você não percebe biblicamente, mas aonde nos lugares que Jesus estava ali reunido, pregando, ministrando, até na crucificação. A Bíblia nos diz que a mãe dele estava lá embaixo olhando tudo. Mas eu imagino ela: tudo isso está acontecendo com meu filho, mas é para que se cumpra os planos de Deus. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Aquela jovem que se colocou à disposição do Senhor, em carregar no seu ventre um que ia ser o Salvador, ver as pessoas criticando, ver as pessoas batendo, machucando, cuspindo, humilhando, mas ela ali ciente que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E assim como Moisés, Deus usa a vida dele lá no Antigo Testamento para resgatar, escute isso, para resgatar o povo escolhido do Egito. Agora o nosso Deus faz uma coisa tremenda e completa. Ele tira todo aquele que nele crê, louvado seja, desse mundo,
e leva para perto de Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir, ele tira todo aquele que nele crê, louvado seja, tira desse mundo, desse sistema mudando e leva para perto de Deus. Primeiro leva para perto de Deus em oração e adoração, que nem nós estamos aqui, mas um dia, diz a palavra de Deus, que o Filho vai vir buscar a tua amada igreja, louvado seja, vamos já declarar esses dias aqui, para conhecer a vitoriosa cidade que ele preparou para mim, para ti, querido. Logo, logo veremos o Senhor da trombeta, como será, a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro, em um corpo incorruptível, mas nós que tivemos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Cadê aquele que acredita nessa promessa? Cadê aquele que acredita na promessa do Senhor? É uma tipificação, mas é uma obra que não tem comparação. Deus usa Moisés lá para tirar um povo, os hebreus, dentro do Egito, da escravidão. Agora o nosso Deus, após essa grande obra na cruz, Ele dá salvação para todo aquele que nele crê. Um dia eu e você levantamos as mãos, um dia eu e você confessamos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu quero te dizer, ainda tem muitas pessoas que estão distantes do Senhor. E Deus quer contar com cada um de nós. Deus quer contar com cada um de nós, falar do seu sacrifício, falar do seu amor. Porque até hoje o nosso Deus salva. Até hoje o nosso Deus liberta. Até hoje o nosso Deus resgata. E dá essa promessa de um dia vivermos juntos para a glória dele. Então a gente percebe no decorrer da história que a fúria do adversário, tanto quanto a Moisés, quanto para Jesus, é porque ele já imaginava a grande obra que ia se realizar. Lá em Moisés, aquele povo que era escolhido de Deus ia ser liberto da escravidão do Egito. Aleluia! E ia adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. E não é diferente. O Novo Testamento, desde quando criança, o levanta do inimigo para tentar matar, para tentar destruir a vida do Messias, porque ele já tinha noção, ele já tinha um entendimento que aquele ali se levantaria e seria o Salvador da humanidade. Seria aquele que iria salvar a humanidade. Fez um sacrifício para todos, porque diz o texto que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A salvação é para todos. A salvação que o nosso Deus preparou é para todos. É para todos. Lá no próprio João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo no todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí está a palavra-chave. Ele fez esse grande sacrifício, essa grande obra para todo o mundo. Mas o detalhe que João vai nos dizer, para todo aquele que nele crê. Ainda tem pessoas que acreditam em Cristo Jesus aqui nessa noite. Glória a Deus! Continue confiando, continue acreditando. Talvez tenha um filho, talvez tenha uma filha, talvez tenha alguém que ainda não está aos pés do Senhor. Continue confiando no Senhor e pedindo a Deus para que Deus resgate, para que Deus salve, para que Deus tire lá da escravidão e venha para a maravilhosa luz do Senhor, porque só Ele é capaz. E assim como essas mães teve essas estratégias para ver seus filhos de pé,
exercendo essa grande obra. Se nós pedirmos ao Senhor orientação, às vezes as pessoas complicam um pouco mais, mas se você chegar e falar assim: Senhor, me dá uma estratégia para a vida da minha filha, do meu filho, me dá uma estratégia, Senhor, como que eu faço? Me dá uma orientação. Às vezes, dá tempo, mas não está pedindo ao Senhor. Pede a Deus. Deus pode demorar, mas no dia que Ele falar assim, faz isso, porque eu vou realizar minha obra, a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem, ou seja, vai se levantar ao teu favor. Você acredita nisso? Quando Ele dá a orientação, é certo. Então não custa nada pedir a Deus. Quem sabe? Tem alguém que está distante. É só pedir: Pai, me dá uma estratégia. Às vezes a estratégia vai ser para você não falar nada, que o nosso Deus nos surpreende, tá? Não fale nada, não convide, não chame para ir para a igreja, só ore. Às vezes o nosso Deus vai falar assim: dê uma de louca. Pegue um óleo ungido, unja as roupas, unja a cabeça quando estiver dormindo, profetize. Mas não é assim que Deus faz. Quando você pega a estratégia de Deus, você tem que estar pronta para fazer aquilo que Ele mandar. Quando Josué prepara diante do anjo que foi ao teu encontro, ele conversa com o anjo fala assim para ele assim, que é o próprio Senhor Jesus: olha, você vai rodear a terra 7 vezes. 6 vezes vai rodear uma vez. Na 7ª eu quero que você rodeie 7 vezes. Josué, imagina Josué, se fosse uma pessoa que não tem pé, Josué falava assim: eu estou querendo derrubar a muralha, explodir ela, ir lá para ganhar essa terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aquele que é obediente, o lugar não seja ainda que não tenha nada a ver uma coisa com a outra aos nossos olhos, Deus nos surpreenderá para a glória dele. Às vezes Deus vai dar estratégia que não tem nada a ver. Lembra o próprio Senhor Jesus? Maria chega para ele e fala assim: o vinho acabou. O que eu tenho contigo, mulher? O vinho acabou. Aí Jesus fala assim: pede para que os servos enchem a talha de água. Se os servos olham e falam assim: eu estou querendo um vinho, eu estou querendo vinho, para que eu quero água? O povo está querendo beber vinho, para que eu quero água? Só que eles obedeceram. Eles obedeceram, entendeu, irmãos? Quem entendeu da glória de Deus, Deus vai te dar a orientação que às vezes não é aquilo que imaginamos, mas se você confiar nele e acreditar, o nosso Deus faz um milagre. Louvado seja! Quando eles colocam água lá, deve ter algum, gente. Devia ter alguém que fala assim: puxa, botar água aqui, né? Encher e sair de água. Tá bom. Bota água por cima, mas quando chega por baixo, sai o vinho que eles queriam. Glória a Deus. Então, se Deus já começou a te dar estratégia, se Deus nesse culto já começou a te orientar o que você tem que fazer pelo filho seu, pelo aquele que está distante, talvez seja pelos seus olhos que não encaixa. Só obedece, louvado seja. Faça a vontade do Senhor e o nome dele glorificado em nossas vidas. Eu não tenho mais tempo, mas eu digo aos irmãos o quanto é importante que a mãe tenha essas atitudes de proteger, guardar, pedir orientação, fazer quando receber orientação e confiar no resultado positivo. Porque não adianta nada nós falarmos ou comentar e daqui a pouco não confiar que aquele resultado vai ser positivo. Acredita, confia,
Creia que Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz coisas tremendas. E que diz lá no verso, louvado seja, Ele vai muito além daquilo que pedimos e que pensamos. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Mais forte que é para Jesus, igreja.